Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Raquel, da Módulo Arquitetura. Eu sou o Carreira. E hoje a gente veio fazer um bate-papo, contar para vocês um pouco sobre a nossa história. Muitas pessoas perguntam pra gente como que a gente começou, né? E o que a gente percorreu para chegar até aqui, fazendo casas de alto padrão, casas grandes, né? A gente tem hoje projetos aí de 1.500 metros quadrados sendo executados. E aí a gente resolveu fazer um vídeo aqui, um bate-papo, para contar um pouco para vocês sobre a nossa ordem cronológica projetual. A gente não vai se demorar muito nesse vídeo, que senão vai virar uma novela mexicana. Aí a gente vai ter que ter vários episódios só para contar essa história. Mas dá para dar uma pincelada aí no que a gente fez no decorrer desses anos aí para explicar como a gente chegou aonde está agora. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem, curtirem e compartilharem o nosso conteúdo. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo essas coisas para vocês. Então vamos lá, contar um pouco da nossa história. No início de tudo, as pessoas perguntavam pra gente: vocês fazem esse projeto? E a gente respondia: até casinha de cachorro. Se precisasse fazer, a gente fazia, né? Falar qual é a raça do teu cachorro, qual o modelo, qual o tamanho. A gente vai fazer uma casinha especial pra ele com solário, com iluminação zenital, fazer um retrofit da casinha existente. Tudo que dava pra fazer, a gente fazia. É verdade. Então conta pra gente um pouco sobre quais foram os primeiros projetos que o senhorito criou na vida. Bom, na verdade eu vim de uma família de comerciantes, né? Então isso estava no sangue. Antes mesmo de eu cursar arquitetura, eu tive alguns comércios, né? Tive um empório, tive lojas de roupa e eu acabei fazendo toda a parte de layout da loja, desenvolvendo os próprios móveis. Na época não tinha grana, então eu mesmo fiz os móveis com minhas próprias mãos. DIY, que tá na moda hoje, né? Quê? Do it yourself. Do it yourself. Tá super na moda agora. Eu fiz muito isso, tá na moda agora, mas eu já fiz isso há, sei lá quantos anos tem, uns 20 anos atrás. E eu adorava fazer layout de vitrine, então toda semana eu ficava mudando vitrine, e aí eu não tinha grana, então eu ia na feira, pegava a caixa de feira, aí batia madeira de um lado e do outro e criava umas peças. Era muito legal e eu me diverti muito. Até o momento que eu decidi voltar a estudar, né? Então eu comecei arquitetura e aí eu percebi que eu precisava me dedicar à faculdade. Então acabei vendendo todos os comércios e aí foi que a gente se conheceu, que eu fui trabalhar numa construtora porque eu não tinha conhecimento da parte de obra. Parte mais técnica, a parte mais técnica de obra e tal. E aí eu caí dentro de uma construtora de prédios e acabei imerso nesse mundo da engenharia. Então eu levei a faculdade de arquitetura e em paralelo eu acabei aprendendo bastante coisa de engenharia, que me é útil até hoje. Aí foi aí que a gente se conheceu e resolveu montar o escritório juntos, ser sócios. A gente ainda estava na faculdade, eu estava no último ano da faculdade, ele estava no quarto ano da faculdade, apesar dele ser mais velho que eu, tá? Mas não parece, né, obviamente. Sou muito jovem. E aí a gente começou a desenvolver, um ajudou o outro no TCC, a gente se ajudou no TCC da faculdade e começamos a desenvolver algumas coisas juntos. E as primeiras coisas que vieram para nós, os projetos primeiros que nós fomos contratados para fazer, coincidentemente ou não, foram projetos comerciais. Então a gente fez imobiliária, projeto de loja de tintas. O primeiro, na verdade, foi o empório, né? O mercado. O primeiro que a gente construiu, né? Foi o empório. Projeto também. Foi o empório. É verdade. Então a gente fez vários comerciais, várias edificações comerciais. E aí o que a gente construiu mesmo, assim, foi o empório, né? Que a gente tá procurando foto no nosso arquivo para postar aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue encontrar essas fotos antigas, até as das lojas dele, que eram bem legais. É bem provável que eu tenha. Tem que caçar as coisas lá, mas eu vou procurar para ver se eu encontro. E aí, com o empório construído, que era uma edificação aí de mais ou menos uns 400 metros quadrados, era uma edificação maior,
A gente começou a gente se formou, na verdade, né? A gente terminou a faculdade e começou a trabalhar efetivamente com arquitetura, mas continuamos com os nossos empregos fixos em paralelo, porque o escritório ainda não rodava o suficiente para a gente deixar, para a gente conseguir pagar as nossas contas, etc. Então continuamos com os nossos empregos. Então nessa época a gente trabalhava de domingo a domingo. Pelo que eu me lembro, foram uns 2 anos ou mais trabalhando de domingo a domingo, segunda a segunda, sem parar, hora para os nossos empregos contratados e hora para a criação do escritório. Eu acho que isso é muito comum também em novos arquitetos, acabar precisando trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo para poder fazer o seu negócio rodar, né? Ter uma entrada financeira suficiente aí para poder colocar o negócio para rodar. E aí nesse período a gente fez essas coisas, esses projetos comerciais, e aí começou a aparecer alguma coisa de reforma pra gente, né? Foi aí que a gente começou a receber algumas retrofit de fachada, porque a gente subiu o empório, as pessoas olharam, viram o nosso trabalho ali no empório, que foi de cabo a rabo, porque a gente fez o projeto e entregou chave na mão, né? Foi a nossa primeira entrega, chave na mão. Para começar a trabalhar e vender. Ajudamos até a colocar as mercadorias na prateleira. É verdade. Para ele inaugurar. E aí a gente começou a fazer as fachadas, né? Foi. As reformas, porque a fachada do Empório já ficou muito interessante, né? Já ficou com um pouquinho diferente dessa pegada que tem aí de comércio e tal. E isso levou o pessoal a nos procurar também para essa parte de residência. Eu acho que um divisor de águas também para nós foi a casa da Foché, né? Ah, verdade, a Foché. A Foché era um caso à parte, foi um divisor de águas, como eu falei. Eu tinha um terreno e eu tinha um projetinho que eu vinha desenvolvendo há um tempão já, super diferente. E eu tive a oportunidade de dividir esse projeto com um amigo que colocou o dinheiro, né? E a gente foi e deu carta branca pra gente. E a gente conseguiu, a partir daí, ter um pouquinho mais de visibilidade e reconhecimento. Porque a gente fez a casa, foi a primeira completa, né? A gente fez a casa, na verdade o terreno tinha uma casa, nós demolimos, conseguimos demolir a casa inteira, porque a estrutura dela também não permitia reforma, nada do que a gente queria fazer, da nossa ideia. Era uma casinha promeldada, antiga. E aí a gente construiu uma casa com subsolo, então uma casa de 3 pavimentos, ela tinha o quê? Uns 600 metros quadrados? Somando o subsolo chegava a 600 metros quadrados. Era um sobrado com a parte subsolo e a gente já conseguiu, na verdade, explorar bastante coisa diferente do que o pessoal estava acostumado a fazer aqui. Então a gente foi bem criticado no começo também, por várias pessoas, né? Estão fazendo um negócio muito diferente. Então a gente, não vou dizer que a gente introduziu as portas de pé direito duplo, mas a gente utilizou muito a porta de pé direito duplo. Aqui na Riviera não tinha. Estou falando especificamente da fachada, da porta social. Já tinha. Mas nós fizemos todo o trecho da casa em pé direito duplo com portas de pé direito duplo, tanto que a gente, as empresas nem ficaram meio assim, a gente, vamos sentar, vamos desenvolver o protótipo. A gente fez, lembra, o protótipo dessa porta, para ver se ia ter, se ela ia se sustentar, se ia funcionar, todo aquele esquema. Nós exploramos também bastante, já foi o início da parte estrutural, de explorar balanços, né, de sobreposições de laje, de remover um pilar, de chamar a atenção para essa parada que a gente tem como característica nossa, né? É verdade. Isso chamou muita atenção. Na época eu lembro que vários arquitetos foram lá fotografar. Tanto que assim, 2 ou 3 vezes eu encontrei pessoas tirando foto na frente da casa e me apresentei e tal, não sei o quê. E depois que eu fui saber que aquele cara também era um arquiteto e estava ali fotografando a casa. Para pegar uma referência. Para pegar referência. Isso foi mesmo. Essa casa foi um divisor de águas. Tanto que, na sequência, o vizinho nos contratou para fazer a casa dele. E depois um outro vizinho na mesma rua. E depois um outro vizinho, aí a coisa começou a fluir. Isso é uma coisa que eu acho legal falar, que é um incentivo para ir para os novos arquitetos, que é acreditar, né? E criar coisas novas, né? As pessoas estão cansadas do mesmo, né? Da mesmice. Eu acho legal, isso é uma coisa que o Carreira bate muito nessa tecla desde sempre, de ser arrojado, de projetar coisas diferentes,
de acreditar no seu potencial, né, no seu potencial criativo. E aí quando a gente encontra, nesse caso dele, a gente teve liberdade criativa, né, porque ele também fazia parte do negócio e tal, e amigo, um rapaz jovem também, animou de fazer. Então foi muito mais fácil a gente conseguir imprimir o nosso estilo ali, o Carreira mais na parte de arquitetura, eu já mais na parte de interiores na época, e também foi a primeira que a gente entregou completa, né? 100%. Com a mobília básica ali, então Sim. Fez toda a diferença, isso foi um divisor de águas, foi aí que a gente começou a ser chamado para projetos de interiores, né, porque mostramos o nosso trabalho, ali tivemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, e também para projetos completos de arquitetura. Sim, e também a outra coisa que eu acho que é muito bacana de fazer, eu particularmente adoro, que é fazer retrofit de fachada, né, ou até mesmo da casa inteira, como foi o caso do... Falei o nome do cliente. Desculpa. Corta. O vizinho, na verdade, enquanto nós estávamos no processo de obra, ele ficava acompanhando da sacada o tempo todo, xeretando o que a gente estava fazendo. E numa desses bate-papos ali com o vizinho, ele falou, pô, tô pensando em reformar minha casa. E queria dar uma modernizada nela, e eu sempre olhava aquela fachada e eu tenho mania de fazer isso, né? Acho que todo arquiteto tem, talvez, não sei se todo tem, mas se vocês não tiverem, façam isso, que é muito interessante, ficar pensando, vislumbrando o que aquela casa poderia melhorar ou não. Então, quando ele surgiu com a proposta de fazer uma nova fachada para a casa dele, eu falei, pô, me dá a oportunidade de te apresentar um desenho e se você gostar, a gente leva adiante. E aí eu acabei no final de semana em casa rabiscando, tirei uma foto, fiquei rabiscando, só que ao invés de eu fazer só a fachada, eu fiz a casa inteira, né? E aí... Ele queria só trocar as esquadrias. Ele só queria trocar as esquadrias e dar uma ajeitadinha na frente da casa, e eu acabei remodelando a casa dele inteira. E deu certo. E assentei com ele e falei, ó, vocês estão preparados? Aí apresentei o projeto, né? E eles compraram a ideia. E aí a gente fez o retrofit da casa inteira, ampliamos espaços, criamos mais suítes, modernizamos toda a fachada, linkamos o desenho das duas fachadas da casa para trazer uma simetria. Colocamos na época era super moda o ladrilho hidráulico na fachada, que eles gostavam. A gente colocou, eles são era um casal de senhores, então eles gostaram. Né? Linhagem portuguesa. Então foi muito bem recebido o projeto por eles e não mudamos praticamente nada do projeto. Foi assim 100%. Eles aceitaram. Aceitaram. E isso é muito legal, né? Também é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que é essa coisa do entregar mais, né? Então, uma coisa que a gente sempre vê, assim, nem sempre dá, né, gente? Vamos ser sinceros que nem sempre dá para você entregar mais, porque você nunca calcula qual a expectativa do cliente. Às vezes o cliente tem uma expectativa lá no alto, e você mesmo que vai lá no alto, às vezes não consegue atingir. Mas nesse caso, a gente entregou muito mais do que o cliente pediu. Então a gente conquistou e convenceu ele a fazer uma reforma inteira, completa na casa dele, sendo que na verdade ele só queria trocar as esquadrias. Fica a dica aí pra vocês também, sempre entregue mais, né? Sempre dê o seu melhor, porque é isso que faz a diferença. Isso abriu portas pra gente também fazer e seguir essa linha de retrofit, né? Então, começamos a ser procurados também por isso. Pô, você transformou aquela casa, vocês transformaram, legal. Então, pô, tem uma casa antiga que eu queria dar uma modernizada, queria dar uma valorizada no meu patrimônio. E a gente acabou fazendo algumas casas nesse sentido. Sim. E aí também, nessa linha, na mesma rua, de investidores. Graças a Deus tinha uns investidores que estavam fazendo casas para venda e viram o nosso potencial e acompanharam o nosso trabalho no decorrer desse processo de obra aí que se estendeu por mais de um ano. E esse cara veio falar comigo também e falou, pô, tenho vários terrenos, não sei o que, tenho interesse de continuar construindo. E aí eu pedi a oportunidade, eu falei, pô, me fala qual um dos lotes que você tem para que eu possa fazer um estudo de risco para você. Se você gostar, você leva adiante. E foi o que ele fez, ele falou, ó, o terreno é esse. E aí eu fiz um briefing rápido com ele do que ele esperava da casa, né, para venda. Então a gente já sabe muito do que comercialmente aqui funciona na Riviera. E aí nós fizemos esse estudo para ele de risco. E assim que ele bateu o olho no projeto, ele já comprou na hora. Ele falou, tá, põe preço, quanto é, vamos fazer. E aí a gente fez umas 3 ou 4 casas para esse investidor. Aí depois vieram outros investidores.
Fizemos casas vários também. clientes finais. Aí começaram a surgir em paralelo os apartamentos. Exatamente, porque essas casas ficavam sempre expostas à venda, então muita possibilidade das pessoas estarem visitando, o pessoal que tem mania de fazer isso, né? Pega a bike, vai dar um rolê, tem uma casa aberta para venda, vai lá, olha, tal, tira foto. E aí o pessoal começou a nos acessar através dessas obras comerciais, né? De investidores, sim. Não é comerciais, perdão. Aí surgiram vários apartamentos, vários projetos de interiores. Eu sou mais voltada para essa área de interiores. Eu gosto muito, sou muito detalhista, gosto muito de ergonomia, de decoração em si. Então, essa parte de layout, a parte de definição de acabamentos, etc., acaba ficando mais comigo, né? E aí começaram a surgir os projetos de interiores. A gente começou a fazer bastante reforma em apartamento, né? Acho que é o que a gente tem mais volume hoje é de reforma. Não, tem bastante casa também, acho que deve estar pau a pau. Mas a gente tem bastante reforma em apartamento, algumas dessas reformas estão aí no YouTube, os projetos bem legais. E se vocês forem olhar os vídeos, vocês vão ver um bem diferente do outro, né? Sim. Porque a gente gosta de imprimir, a gente tem o nosso estilo próprio, mas a gente gosta muito de imprimir o estilo do cliente, né? Porque a casa é para ele, não é pra gente. Então a gente considera isso muito importante. Então vocês vão ver vários estilos diferentes aí nos nossos vídeos do YouTube. E aí o principal, que foi a cereja do bolo, que são as casas maiores, que são as casas para uso próprio, né? Que são os nossos clientes hoje. A maior parte dos nossos clientes são clientes de uso próprio. Né? Hoje a gente está mais voltado para o cliente final, vamos dizer assim, né? Para o proprietário mesmo, que vai usar a casa. E por que você acha? Eu já sei por quê. Então explica. Não, fala você. Não, pode falar você. Você gosta de falar mais do que eu. Não, eu tenho certeza que foi por causa dessa questão de serem projetos autorais. Né? Isso é uma coisa que o cliente final ele valoriza muito. Né? Hoje, aqui, a nossa experiência é de que o cliente final ele valoriza até mais que o investidor. A gente tem alguns investidores que valorizam muito essa coisa do projeto autoral, mas não são todos. Alguns dos investidores até chegamos a discutir, porque o cara queria sair carimbando a mesma casa diversas vezes na Riviera, porque ele já tinha aquele projeto aprovado, ele já tinha um modelo, ele já sabia quanto ele gastava. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Né? Se você quer vender uma casa, agregar valor e vender uma coisa exclusiva, cara, não dá pra você ir na outra rua e ter uma casa igual, entendeu? Então eu falo assim, você quer exclusividade, pague por ela. Então a gente não gosta, né, de repetir projeto A maior característica do nosso escritório são os projetos autorais. Isso que faz a diferença. Sim, é legal a gente estar podendo se reinventar o tempo inteiro, né? O arquiteto geralmente tem uma linha, você olha e fala, isso é Oscar Niemeyer, isso é Frank Gehry, Frank Lloyd Wright. Sim. A gente tem que ter, a gente quer, a gente tem na verdade já temos. A gente tem a nossa cara, mas assim, não é uma coisa que é tudo tão igual, engessada. Né? Tão engessada quanto alguns arquitetos aqui da região, né? Mas normalmente quem olha os nossos projetos fala, esse projeto é da Módulo. Já sabe, porque tem algumas linhas, algumas características que são de projetos nossos. Por exemplo, a questão do balanço, que não está em todos os projetos, mas que quando o cliente topa investir, a gente acaba especificando, colocando no projeto. Sim, né? Que deixa o projeto mais arrojado, uma arquitetura mais interessante, mais bonita. E é nisso que a gente acredita, né? Então, conforme a gente vai focando nessa linha de trabalho, de projeto autoral, também os clientes que acreditam nesse tipo de trabalho vêm procurar a gente para fazer os projetos deles, para as casas deles, projetos exclusivos, etc. O André fez uma pergunta para a gente que a gente achou bem interessante e importante de responder. Ele perguntou qual que é o próximo passo, né? Onde que a gente quer chegar. E aí eu vou deixar o Carreiro responder para mim. Eu acho que o mais importante, o que eu acho mais interessante é a gente ter a liberdade projetual, né? Poder criar, obviamente que interpretar as necessidades e as expectativas do cliente, mas conseguir traduzir tudo isso tendo uma liberdade é o que mais me apetece. Obviamente eu também queria expandir para... A gente já está fazendo isso, né? Projetos em outras cidades, em outros estados. Talvez em outros países em breve. E aí você complementa. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é a gente ter liberdade criativa, cada dia mais encontrar clientes, né? Porque é um encontro, na verdade, a gente fala que a gente namora com o cliente durante um período. Encontrar clientes que tenham essa mesma forma de pensar, esse estilo de pensamento, né, de que permitam que a gente crie nossos projetos com liberdade, né, mas essa liberdade de
fazer uma arquitetura autoral e que se expanda para o mundo todo. Acho que é essa a ideia. Pessoal, obrigada por terem ficado até agora. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. A nossa ideia foi trocar essa ideia, contar um pouco da nossa história e inspirar pessoas. Um breve relato de como nós chegamos até aqui. Da nossa história. Inspirar você, que está aí do outro lado da tela. E se vocês tiverem algum tema, a gente está pensando em montar uns outros vídeos com outros profissionais da área, etc. Se tiverem algum tema que vocês gostariam que nós colocássemos aqui, deixa aqui nos comentários. Inclusive, tem uma garagem de coleção que eu quero muito que vocês vejam, uma Man Cave, que é uma garagem de automóveis de coleção de um cliente nosso, que mostra um pouco de onde o nosso trabalho pode chegar, né? Dessa parte de ser algo temático. Então vale a pena, eu vou deixar o card aqui no vídeo para vocês verem. E sintam-se à vontade de maratonar o canal inteiro, porque tem cada projeto que, modéstia à parte, sem palavras. Aí tem muita coisa que a gente ainda tem que trazer para o canal, né? Coisas que a gente acabou falando aqui, de um pouquinho da história de todo o nosso processo. A gente está tentando ainda acessar algumas obras mais antigas, até para ver como elas estão hoje, conseguir filmar isso e contar um pouquinho mais da nossa história lá de trás. E aí eu vou pedir para vocês aquela mesma parafernália de sempre, curtir, compartilhar, mandar para os amigos, se inscreve no canal, se inscrever no canal, ajuda a gente. dá o like, deixa o joinha. Se você também não gostar, dá 2 cliques que assim, tá tudo certo pra gente. E é isso, galera. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.